Oi, cheguei! Sejam bem-vindos a mais uma Terça Filosofal. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série Imposturas Filosóficas. Hoje nós conversamos sobre os filósofos e o jeito que eles nos orientam de uma forma meio desorientada. O filósofo da vez é o nosso querido Aristóteles. Se você quiser saber mais sobre ele e sobre sua filosofia, senta que lá vem história. E a pergunta que não quer calar é: quem é Aristóteles? O notável filósofo grego Aristóteles nasceu em Estagira, em uma colônia de origem jônica encravada no reino da Macedônia. Sendo ele filho de Nicomaco, médico do rei Amintas, aproveitou de circunstâncias favoráveis para os seus estudos. Em 367 a.C., aos seus 17 anos, ele foi enviado para a Academia de Platão em Atenas, que permaneceria mais ou menos por uns 20 anos. Inicialmente como discípulo, depois como professor e até a morte do mestre em 347 a.C. O fato dele ser filho de médico poderá ter dado a ele o gosto pelos conhecimentos experimentais e da natureza, e ao mesmo tempo que teve sucesso como metafísico. Então, depois da primeira estadia em Atenas, ele se ausentou por 12 anos, com uma permanência inicial na Ásia Menor. Ainda solteiro, ele se dirigiu para uma comunidade de platônicos que era estabelecida em Assos. Lá reinava sobre Assos e Atárnio, que era o tirano Hérmias, um eunuco em cuja corte passou 3 anos. Aristóteles se casou com Pitias, que era irmã de Hérmias, e o mesmo foi morto pelos persas. Logo após, Aristóteles se retirou para Mitilene, depois do falecimento de Pitias, e se casou com Herpílis, na qual nasceria Nicomaco, e quem dedicará posteriormente o livro Ética de Nicomaco. Entre mentes importantes transformações estavam ocorrendo no mundo helênica. Filipe II desenvolveu o país e criou um exército poderoso. Sucessivamente, foi anexando as cidades gregas, aproveitando as velhas discórdias, derrotando finalmente Atenas e Tebas, em que reuniu as cidades gregas em uma liga, sob sua direção, no Congresso de Corinto, pregando sempre a guerra contra então grandes impérios persa, que já não há mais um século ocupava as cidades gregas da Ásia Menor. Oferecesse também uma nova oportunidade a Aristóteles, que foi chamado em 342 ou 343 para o coste do rei Filipe II, como educador do seu filho Alexandre, mas ficou nessa função somente 2 anos, depois dos quais aconteceu totalmente inesperado o assassinato do rei Filipe II. Foi assim que já cedo o jovem Alexandre deveu assumir o trono em 1336, com apenas 20 anos antes de Cristo. Atravessando o Bósforo, partiu em 1334 a.C. para a conquista do Império Persa, que foi de sucesso espetacular, vencendo a Dário na Batalha de Grânico. Completou sua façanha indo até a Índia. Estabeleceu sua capital em Babilônia. No Egito, fundou a Alexandria, que logo passou a ser um grande centro de cultura. Estava mudada a estrutura política do então mundo conhecido, o que não demoraria a ter repercussão na filosofia. Sem função na Macedônia, voltou Aristóteles para Atenas, pelo ano de 335 a.C., com Teosfrato, outro homem notável pelo saber. Auxiliado sempre por Alexandre, que o prestigiava, Aristóteles fundou o Liceu, cerca de 334 a.C., no ginásio do templo de Apolo Liceu. Liceu é a referência do local do templo.
onde criou escola própria no ginásio Apolo Liceu. Em pouco mais de 10 anos de atividade, fez Aristóteles de sua escola um centro de adiantados estudos, em que os mestres se distribuíam por especialidades, inclusive em ciências positivas. Falecido Alexandre prematuramente em 323 a.C., com apenas 13 anos de reinado, recrudesceu o sentimento antimacedônico em Atenas, com Demóstenes ativando o partido nacionalista. A situação se tornou difícil para Aristóteles. Além disto, sua filosofia de ideias objetivas não poderia escapar à reação do sacerdote Eurimedote, que o acusava de impiedade. Teve então Aristóteles de optar por retirar-se de Atenas, deixando o Liceu sob direção de Teosfrato. Oculto em sua propriedade em Calcis, de Eubea, ali morreu já no ano seguinte aos 62 anos. Mas o Liceu teve continuidade, como também a Academia de Platão. Uma notícia diz que Aristóteles, o mais ilustre dos discípulos de Platão, tinha voz débil, pernas delgadas e olhos pequenos, que vestia sempre com esmero, levava anéis e cortava a barba. A estátua, que dele se conserva, o apresenta com a testa e a cabeça menor que a de Platão, cabelo aparado, sem ser calvo como Sócrates, barba não alongada, boca pequena, entre lábios finos. Tal foi o maior dos mestres. O nome Escola Peripatética derivou do uso de Aristóteles haver dado lições em amena palestra, ao mesmo tempo que passeava pelos caminhos do ginásio. Segundo Aristóteles, a filosofia é essencialmente teorética. Deve decifrar o enigma do universo, em face do qual a atitude inicial do espírito é o assombro do mistério. O seu problema fundamental é o problema do ser, não o problema da vida. O objeto próprio da filosofia, em que esta é a solução do seu problema, são as essências imutáveis e a razão última das coisas, isto é, o universal e o necessário, as formas e suas relações. Entretanto, as formas são imanentes na experiência, nos indivíduos de que constituem a essência. A filosofia aristotélica é, portanto, conceptual com a de Platão, mas parte de experiência. É dedutiva, mas o ponto de partida da dedução é tirado, mediante o intelecto da experiência. A filosofia, segundo Aristóteles, se divide em teoria, prática e poética, abrangendo destarte todo o saber humano e racional. A teorética, por sua vez, divide-se em física, matemática e filosofia primeira, metafísica e teologia. A filosofia prática divide-se em ética e política, a poética em estética e técnica. Aristóteles é o criador da lógica, como ciência especial, sobre a base sócratico-platônica. É denominada por ele analítica e representa a metodologia científica. Trata Aristóteles os problemas lógicos e gnoseológicos no conjunto daqueles escritos que tomaram mais tarde o nome de organon. Limitava especialmente os problemas gerais da lógica de Aristóteles, por conta da sua gnoseologia. Entretanto, em geral, a ciência e a filosofia, conforme Aristóteles, assim como segundo Platão, têm como objeto o universal e o necessário, pois não pode haver ciência em torno do individual e contingente, assim conhecidos como sensivelmente. Sobre o ponto de vista metafísico, o objeto da ciência aristotélica é de uma ideia como a ciência platônica. A ciência platônica e a aristotélica são ambas objetivas, realistas. Sendo assim, tudo que se pode aprender precede a sensação e é independente dela. Já no sentido estrito, a filosofia aristotélica é a dedução particular pela universal, uma explicação mediante a condição, sendo o primeiro elemento dependente do segundo, seguindo uma ordem de realidade onde o fenômeno particular depende da lei universal e o efeito da causa. O objeto essencial da lógica aristotélica é precisamente o processo de derivação ideal, que seria uma derivação real.
A lógica aristotélica, assim como a platônica, é essencialmente dedutiva, demonstrativa, apodítica. O processo é característico, clássico, ele é o silogismo, sendo os elementos primeiros, os princípios supremos, as verdades evidentes, consoante a Platão, que seria um fruto de uma visão imediata, uma intuição intelectual, em relação com a sua doutrina, do contato imediato da alma com as ideias. Segundo Aristóteles, cujo sistema é banida toda forma de inatismo, sendo também os elementos primeiros do conhecimento, sendo conceitos e juízos, que devem ser de um modo e de outro, tirados da experiência, da representação sensível, cuja verdade imediata ele defende, tendo por si que os sentidos nunca nos enganam. O erro começa de uma falsa elaboração dos dados dos sentidos. A sensação como um conceito é sempre verdadeira. Por certo, metafisicamente, ontologicamente, o universal, o necessário, o inteligível é anterior ao particular, ao contingente, ao sensível. Mas, genesiologicamente, psicologicamente, existe primeiro o particular, o contingente, o sensível, que constituem precisamente o objeto próprio do nosso conhecimento sensível, que é o nosso primeiro conhecimento. Assim sendo, compreende-se que Aristóteles, ao lado e em consequência da doutrina de dedução, seja constrangido a elaborar, na lógica, uma doutrina da indução. Por certo, ela não é efetivamente acabada, mas pode-se integrar logicamente segundo o espírito profundo da sua filosofia. Quanto aos elementos primeiros do conhecimento racional, a saber se os conceitos, a coisa parece simples. A indução nada mais é que a abstração do conceito do inteligível, da representação sensível, isto é, a desindividualização do universal, do particular, em que o universal é iminente. A formação do conceito é a posteriori, tirada da experiência. Quanto ao juízo, entretanto, em que unicamente temos ou não temos a verdade, e que é o elemento construtivo da ciência, a coisa parece mais complicada. Como é que se formam os princípios da demonstração, os juízos imediatamente evidentes? De onde temos a ciência? Aristóteles reconhece que é impossível uma indução completa, isto é, uma resenha de todos os casos dos fenômenos particulares para poder tirar com certeza absoluta leis universais abrangendo todas as essências. Então, só resta possível uma indução incompleta, mas certíssima, no sentido de que os elementos do juízo, os conceitos, são tirados da experiência. A posteriori, seu nexo, porém, é a priori analítico colhido imediatamente pelo intelecto humano mediante a sua evidência, necessidade objetiva. E o podcast de hoje termina aqui. Nós agradecemos pela colaboração e pela atenção de todos. Desejamos uma ótima tarde para todo mundo e até o próximo trabalho.